Na noite de 29 de março de 2008, um caso ocorrido em um prédio residencial da cidade de São Paulo passou a dominar o noticiário nacional e a atenção de milhões de brasileiros. Uma criança de apenas 5 anos havia caído do 6º andar de um edifício na zona norte da capital paulista. O chamado de emergência mobilizou moradores, equipes de resgate e policiais em poucos minutos. Inicialmente, falava-se em um acidente doméstico. Mas, à medida que as primeiras informações começaram a surgir, a hipótese de um simples acidente perdeu força. Detalhes aparentemente pequenos passaram a levantar dúvidas. Contradições surgiram nos relatos iniciais. E o que parecia um episódio isolado começou a se transformar em uma investigação complexa, acompanhada passo a passo pela imprensa e pela sociedade. Esse foi o início de um dos casos criminais mais emblemáticos da história recente do Brasil. Este é o caso Isabela Nardoni. Isabela de Oliveira Nardoni tinha 5 anos de idade. Ela vivia com a mãe, Ana Carolina Oliveira, e mantinha convivência regular com o pai, Alexandre Nardoni, conforme acordo judicial de guarda. A separação dos pais fazia parte da rotina familiar, algo comum em milhares de lares brasileiros. Nos finais de semana determinados, Isabela passava alguns dias com o pai, a madrasta, Ana Carolina Jatobá, e os 2 filhos mais novos do casal. Segundo relatos de familiares e amigos, Isabela era uma criança ativa, próxima da mãe e dos avós maternos. Não havia registros de conflitos relevantes ou situações que indicassem risco iminente. Aquela noite de sábado seguia dentro da normalidade. Isabela havia passado o dia fora e retornava para o apartamento do pai, onde passaria a noite. Nada indicava que aquele seria o último dia de sua vida. Na noite de 29 de março de 2008, Isabela retornava de um passeio acompanhada do pai, Alexandre Nardoni, e da madrasta, Ana Carolina Jatobá. O carro da família chegou ao prédio localizado na zona norte da cidade de São Paulo por volta das 10 horas da noite. Segundo o relato apresentado inicialmente por Alexandre, ele teria estacionado o veículo em frente ao edifício e subido com os 2 filhos menores, deixando Isabela sozinha no carro por alguns instantes. Essa versão seria posteriormente analisada com atenção pelos investigadores. Até aquele momento, nada indicava que algo grave havia acontecido. Poucos minutos após a chegada ao prédio, moradores relataram ter ouvido um grito vindo do interior do edifício. Em seguida, Isabela foi encontrada caída no jardim do prédio, após ter despencado da janela do 6º andar do apartamento. O socorro foi acionado imediatamente. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e prestaram os primeiros atendimentos. Isabela foi levada com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois. A notícia se espalhou rapidamente entre os moradores e familiares. Naquele primeiro momento, a hipótese mais difundida era a de um acidente doméstico. Ainda na mesma noite, policiais e peritos iniciaram os primeiros levantamentos no apartamento. Rapidamente, alguns elementos chamaram a atenção da equipe de investigação. A tela de proteção da janela estava cortada, algo incompatível com uma queda acidental. Além disso, não havia sinais de arrombamento na porta de entrada ou em outras áreas do imóvel. Esses detalhes levantaram dúvidas sobre a versão inicial apresentada. Durante a perícia, manchas de sangue foram encontradas em diferentes cômodos do apartamento, incluindo o quarto da criança. Os primeiros laudos também indicaram que Isabela apresentava lesões que não seriam compatíveis apenas com a queda. Essas informações levaram a polícia a descartar rapidamente a hipótese de um simples acidente. O caso passou a ser tratado como homicídio. A investigação começava a mudar de rumo. Com a exclusão da hipótese de acidente, a polícia passou a concentrar a investigação nas pessoas que estavam com Isabela naquela noite. A ausência de sinais de invasão afastava a possibilidade de participação de terceiros. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá passaram a ser considerados os principais suspeitos. Seus depoimentos começaram a ser analisados em conjunto com os laudos técnicos. Pequenas contradições nos relatos chamaram a atenção dos investigadores. A perícia técnica teve papel central no caso,
Laudos detalhados indicaram que Isabela havia sofrido agressões antes de ser jogada pela janela, e que ela já estaria inconsciente no momento da queda. O caso ganhou enorme repercussão nacional. Programas de televisão passaram a acompanhar diariamente cada novo desdobramento da investigação. A opinião pública acompanhava atentamente o avanço do inquérito. Após quase 2 anos de investigações, o caso chegou ao tribunal em 2010. O julgamento foi acompanhado de perto pela imprensa e por milhares de pessoas em todo o país. Durante o processo, foram apresentados laudos periciais, depoimentos de testemunhas e os argumentos das defesas e da acusação. Cada detalhe do caso foi analisado pelo júri. Ao final do julgamento, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram considerados culpados pelo crime. Alexandre foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Ana Carolina recebeu uma pena superior a 26 anos. A decisão foi baseada no conjunto de provas técnicas reunidas ao longo da investigação. O caso chegava ao fim na justiça. O caso Isabela Nardoni marcou profundamente a sociedade brasileira. Ele mudou a forma como crimes envolvendo o núcleo familiar passaram a ser investigados e acompanhados pela opinião pública. A importância da perícia técnica ganhou ainda mais destaque após esse episódio. Mais de uma década depois, o caso ainda é lembrado como um dos crimes mais emblemáticos da história recente do Brasil.